Perfeito. Agora começamos. Eu posso repetir, senhora secretária. Apregou a julgamento as ações de investigação judiciais eleitorais, cujas partes são Partido C e D, senhor Fernando Cabral, senhora Marluce da Silva e Cícero José. Portanto, declaro aberta a sessão e já passo imediatamente a palavra ao polo ativo, representados neste momento por Caio Batista Sardinha e Sérgio Gabriel, pelo prazo regulamentar. Pois bem, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores jogadores, nobres colegas advogados, aos quais representamos a presença também da Universidade Unemate. Cumprimentamos também a Abradep pela organização do evento. E o caso que hoje nos traz a presente sustentação oral são as AIDs que foram ajuizadas em face dos candidatos Marluce da Silva e Cícero José, levando em consideração os ilícitos eleitorais de abuso do poder político, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O melhor objetivo de elucidar essas práticas, nós dividimos em 4 fatos primordiais para que fosse estabelecido o entendimento da doutrina e do Tribunal Superior Eleitoral e que esses ilícitos fossem considerados com mais cautela. O primeiro deles é o showmício que acontece na cidade de Lages. Na cidade de Lages, o prefeito Vadson Abreu reserva um clube com piscina e esse clube foi utilizado para que a banda Carisma fizesse um show que foi antecedido por um discurso dos candidatos. Nesse espaço, houve venda de bebidas alcoólicas, houve venda de petiscos e esse espaço ficou público à população daquele município. Isso configura a prática de showmício, que é vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97, e também já foi objeto de recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que condena a atividade de showmício ou de ato assemelhado a showmício. É importante também lembrar que a doutrina se posicionou em algumas oportunidades para dizer o perigo de se aceitar comícios nas campanhas eleitorais. O professor Valber de Moura Agra e o professor Carlos Mário Veloso explicaram que os denominados showmícios, eles desequilibram a paridade eleitoral, porque eles fazem com que o erário público seja utilizado de uma forma despicienda, e as pessoas passem a frequentar esses eventos mais com o objetivo de vislumbrar as atrações que ali estão postas do que propriamente fazer a oitiva dos candidatos. O objetivo de uma campanha política, o objetivo de uma campanha eleitoral é que se possa ter o debate público de candidaturas, é que se possa ter o debate de propostas e não necessariamente financiar ou se aproveitar de atividades culturais para que isso beneficie candidatos em detrimento das propostas que deveriam estar no pleito. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uma pequena indagação ao advogado, nobre advogado. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Fernandes. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de indagar a assistência, a data da realização desse evento, desse showmício, uma vez que não ficou claro nessa indagação, por ser primordial a percepção e a caracterização de um abuso, né? E a possível gravidade e influência na eleição. Devolvo a palavra ao senhor Caio Batista Sardinha para a resposta. Perdão, esse evento do showmício foi o primeiro realizado já no mês de setembro do ano corrente da eleição. Anteriormente à eleição. Dando continuidade, há também dando a oportunidade de se falar do evento político que aconteceu na cidade de Jurema. Na cidade de Jurema, o prefeito realizou um evento para comemorar o aniversário da cidade, isto é, realizar um evento institucional. O prefeito Mário Jorge, que também, assim como o prefeito Vadson Abreu de Lages, é um notório apoiador dos candidatos, realizou um evento institucional onde estava um palanque montado em frente à prefeitura. E nesse momento, com esse palanque montado em frente à prefeitura, ao final da celebração, as mídias sociais do município, ou seja, as mídias que estavam voltadas a fazer a divulgação institucional do evento, transmitiram tanto o pronunciamento do prefeito e dos candidatos,
quanto os festejos municipais. Ora, aqui nós temos uma espécie de assinte ao artigo 37 da Constituição, porque se fere o princípio da impessoalidade. É importante também que se lembre caso semelhante que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, à época com o prefeito Marcelo das Chagas, quando era prefeito do município de Sergipe, que durante um período eleitoral, em março de 2006, ele se utilizou dos festejos do aniversário da cidade de Sergipe para justamente utilizar a estrutura pública, utilizar o dinheiro que estava investido naquele evento para começar a sua candidatura, para lançar a sua candidatura ao governo do estado de Sergipe. Isso também, ele usou esse espaço para depreciar a atual gestão, para atribuir a ele a condição de ser o mais apto a governar Sergipe, e isso também foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a relatoria do ministro Aldir Passarinho Júnior, e também houve a condenação pelo abuso de poder político. O professor José Jairo Gomes também afirma ser muito importante que os agentes públicos tenham obediência ao regime jurídico que é voltado à administração pública, novamente levando em consideração o artigo 37 da Constituição. O terceiro fato foi relacionado ao disparo de fake news, o uso indevido dos meios de comunicação. É importante que se ressalve que o WhatsApp, as mídias sociais também podem ser consideradas como um uso indevido dos meios de comunicação. Houve julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral, onde o deputado Fernando Francischini, do Paraná, foi justamente condenado por transmitir notícias falsas via WhatsApp ao falar acerca do sistema eleitoral. E falando do sistema eleitoral, ficou inelegível por 8 anos com base na Lei Complementar 64 de 90. Nesse caso, os candidatos realizaram um disparo em massa, utilizando-se da empresa do sobrinho da candidata Marluce da Silva, o que pôde ser comprovado posteriormente pela Operação Loki, que esta empresa foi utilizada para que se divulgasse uma notícia falsa de que o candidato Fernando Cabral havia sido condenado em um processo por improbidade administrativa. Esse fato nunca aconteceu. A ação foi julgada improcedente e esta notícia era falsa. Aliás, servidores tanto do município de Jurema quanto do município de Lages foram coagidos a compartilhar em suas redes sociais notícias falsas. Ou seja, mais uma vez, essas mesmas cidades onde ocorreram os exemplos de abuso do poder econômico e abuso do poder político foram palco de um evento onde, mais uma vez, se cometia um ilícito eleitoral. Nesse caso, o do uso indevido dos meios de comunicação. É importante eu aproveito, peço licença, senhor Caio, peço, na pequena pausa da sua fala, se Vossas Excelências consideram que o abuso decorre do disparo em massa ou do disparo das mensagens de fake news? No disparo das mensagens em fake news em massa, se utiliza, de uma empresa para que se faça esse disparo em massa. Porque eles utilizam de toda uma estrutura para isso. Então, a coação de servidores públicos... Aproveitando, desculpe novamente ao orador, mas pedindo à presidência também a permissão de fazer uma indagação. Pois não, especial. doutor Fernandes, a palavra é sua. A respeito do disparo em massa e também dos fake news, né? Parece que são dois tipos, como bem disse a doutora Daniele, são dois tipos que podem ser separadamente analisados de uma forma separada também, né? A questão da comprovação de anuência e benefício dos candidatos. Há algum relato dos autos que possa determinar esse fato? Assim. A juntada dos documentos da Operação Loki, ao qual nós requeremos também que seja importante apreciar, tendo em vista o artigo 435 do Código de Processo Civil. Isso foi a partir de uma pesquisa eleitoral realizada. A pesquisa foi publicada no dia 4 de setembro, essas informações chegam à mídia no dia 10 de setembro, a eleição acontece no dia 2 de outubro e a AIGE relativa ao uso indevido dos meios de comunicação é ajuizada no dia 3 de outubro. Portanto, um período inferior a um mês. E não se trata de um fato novo, mas sim informações que dão maior robustez à acusação dos investigados pelo uso indevido dos meios de comunicação.
Peço a palavra, senhora presidente. A palavra é sua, doutor Carlos Eduardo. Com relação ao disparo em massa, houve alguma declaração formal de que isso ocorreu durante a campanha? Ou melhor, constou na prestação de contas a contratação Não, dessa empresa? não constou na prestação de contas, inclusive esses fatos foram noticiados pela mídia no dia 10 de setembro. Doutor Carlos está satisfeito com a resposta? Satisfeito. E devolvo a palavra, doutor Caio. E que se ressalte também a coação de servidores públicos, mais uma vez ferindo o artigo 37, com relação também ao princípio da moralidade administrativa. Olá, boa tarde, senhora presidente. Vossa Excelência nos agradecer por sua presença. Boa tarde aos outros integrantes da mesa, boa tarde aos colegas advogados que aqui estão. Me apresento novamente por ser minha primeira manifestação aqui, nessa reunião, citando um novo fato. No dia 29 de setembro de 2022, no decurso das eleições, das campanhas eleitorais, o prefeito de Macondo, um notório apoiador dos então candidatos, ele anunciou um desfile propagando 40 viaturas da Guarda Municipal da sua cidade, que se iniciaria às 14 horas e se encerraria num local específico. Os indiciados, os investigados, sabendo desse desfile que foi programado, também marcaram uma campanha, um desfile que teria fim exatamente no mesmo local de onde teria fim esse ato de governo realizado pelo prefeito de Macondo. Nessa mesma localidade tinha um galpão com as cores da campanha da candidata, onde havia artistas locais muito relevantes, bebidas alcoólicas liberadas para a população, DJs, um evento aberto para essas pessoas. Eu destaco aqui a ilicitude desses atos praticados, dos atos praticados pelos indiciados no município de Macondo, uma vez que essa ação foi orquestrada pelo prefeito, pelo prefeito do município, em conluio com os investigados. Se observa novamente um abuso do poder político e do poder econômico nessa ação. A carreata foi marcada e se encerrou justamente num lugar aberto, em consonância com o tema 979 do STF, que decidiu que, ao gravar-se atitudes para ser juntada, ações para serem juntadas no processo de ilícitos eleitorais, essas ações, essas gravações podem ser utilizadas e são lícitas se forem feitas em locais abertos. Eu ressalto aqui, porque nós juntamos as gravações aos autos, a fim de que se observe que pessoas que estavam lá naquele local disseram expressamente que tudo lá estava sendo custeado pela Marluce e pelo seu companheiro de campanha. Tudo lá estava sendo orquestrado justamente por ele. Mesmo que na réplica a perícia tenha sido indeferida, nós ressaltamos, pedimos que seja deferida essa gravação, porque, tendo em vista a recente decisão do STF em sentido favorável. Não há que se falar na ilicitude da prova nesse caso, mesmo que a perícia tenha sido rejeitada em fase de saneamento. Como se vê, Vossas Excelências, os investigados fizeram pouco caso da legislação eleitoral e da Constituição Federal. Senhora presidente, tenho duas indagações a fazer para o doutor Sérgio Gabriel a respeito dos autos, tá? O senhor tem a palavra, doutor Fernandes. Primeiro, saber se há alguma questão preliminar a ser discutida agora, levantada acerca da cerceamento de defesa em razão de prova, ou seja, algum pedido de nulidade no recurso apresentado em razão dessa cerceamento de prova com relação à perícia.
E quais os motivos em si determinados para e declinados para indeferimento da postulação? E quais, em consequência, os argumentos trazidos pelo recorrente acerca da necessidade da gravação? Sim, Devolvo a há palavra ao doutor Sérgio Gabriel para Necessidade resposta. da perícia, desculpe. a pergunta foi se há a presença dessa Bom, impugnação em Vossa preliminares. Excelência, Vossa Excelência apresentou uma justificativa de um reclamo da parte autora, que seria que tinha requerido uma perícia nos autos a respeito dessas gravações, sobre o argumento da possível ilicitude ou licitude da prova, que conforme Vossa Excelência determinou, disse já no enunciado 229, do 799 do Supremo, não é mais prova ilícita aquele que é feito publicamente, né? Não é aquela gravação, apesar de clandestina, de forma pública, não é mais clandestina. A primeira pergunta que eu postulo é se há algum incidente processual dentro do recurso, alguma medida a respeito da nulidade processual em razão do indeferimento da perícia, tá? E quais as razões que justifique, se justifique a manutenção dessa e os fundamentos que exige os fundamentos que justificam a realização dessa perícia, uma vez que Vossa Excelência afirma que a prova já seria lista em si mesma. Perfeito, pois não. Houve sim, respondendo a Vossa Excelência, houve sim a apresentação pelos investigados de preliminares contestando a licitude dessa prova, e eu reputo ser de suma importância a atestação e a permanência dessa prova, justamente por comprovar um claro abuso, uma clara utilização indevida desses recursos a fim de influenciar no pleito, uma clara violação ao Código Eleitoral, por justamente ela alocar os recursos próprios ou da máquina pública e mancomunar, juntamente com esse prefeito que era o seu apoiador, a fim de que uma grande concentração de pessoas se vinculassem a um evento que ela fez, a fim de que uma grande concentração de pessoas que, a princípio, estavam no ato de governo do município, que estavam participando de um ato que seria benéfico para suas vidas como munícipes, e eles foram erradamente associados a esse ato. Por isso, sim, eu reputo ser de suma importância esses vídeos serem permanecidos e haver a perícia. Porque os vídeos são íntegros. Os vídeos são íntegros. Satisfeito. Obrigada. Devolvo a palavra ao doutor Sérgio para continuidade. Perfeito. Devido à incidência do meu tempo, eu vou concluir alegando que isso é um flerte com o coronelismo, não é? Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, já diria que não se pode admitir com a devida vênia esse tamanho de descaso, esse abuso. Não podemos flertar com práticas que nos foram tão veementes em destruir os princípios de democracia que nós temos em nossa sociedade. Portanto, eu prossigo para os pedidos. Eu peço, dada máxima vênia, a vossas excelências, que não acolham as preliminares levantadas, suscitadas pelos integrantes do polo passivo, pelos réus. Doutor Sérgio, a assistência me avisa que o tempo de Vossa Excelência encerrou. Eu posso concluir em 1 minuto? Está deferido, doutor Sérgio. Em razão da pergunta que foi feita anteriormente. Por causa da pergunta, perfeito. Muito obrigado, tá? Então, eu vou adiantar. No mérito, a procedência integral dos pedidos autorais, a fim de que seja determinada a cassação do diploma dos investigados,
bem como declarada a sua inelegibilidade para as eleições a serem realizadas nos 8 anos subsequentes à eleição, nos termos da lei do artigo 22, inciso 15, da Lei Complementar 64. Muito obrigado, eu agradeço e encerro a minha sustentação aqui. Eu agradeço as sustentações feitas pelo Dr. Caio Batista Sardinha, pelo Dr. Sérgio Gabriel, e já imediatamente passo a palavra aos advogados que representam o polo passivo, representados por Marinildo Cabral e Matheus Romeiro. Boa tarde. Primeiramente, cumprimento Vossas Excelências, Vossa Excelência Presidente, banca julgadora, assim como os demais colegas advogados presentes aqui. Como já dito pelo polo ativo, o presente caso trata-se de 3 ações de investigação judicial eleitoral contra Marlúcio da Silva e Cícero José. São acusações frágeis, que não se sustentam, e que, durante a minha fala, eu vou discorrer sobre as graves falhas processuais que ocorreram sobre todo o procedimento, que atentaram diretamente contra o direito dos meus clientes à defesa, à ampla defesa e ao contraditório. Primeiro, eu falo sobre a questão da junção das 3 AGEs, que o juízo ele não se atentou aos requisitos para que essas AGEs pudessem ser reunidas em uma só. A gente trata aí de AGE que tem está com contextos, fatos e até agentes diferentes em cada uma delas, então tornando a questão muito abrangente, muito complexa e que dificulta a defesa dos meus clientes, mas também, pelo curto espaço de tempo, dificulta o próprio tribunal a analisar e a chegar a uma decisão sobre esse caso. Então, aí a gente tem prejudicados as partes e o próprio processo. Na fase, a gente vê o prejuízo que acontece no processo na própria fase de produção de provas, quando, na frase, os meus clientes pediram, como até o excelentíssimo julgador disse, os meus clientes requeriram a perícia técnica, né, de celulares que supostamente estavam envolvidos em disseminação de notícias falsas, as fake news, e que foi indeferido pelo relator, pelo desembargador. A gente já tem no próprio Tribunal Superior Eleitoral, no julgado da AGE número 060-14-0149, de relatoria do ministro Rogério Fernandes, que diz que a perícia ela deve ser deferida porque pela perícia que se identifica quem praticou tal conduta. Sem a perícia, você não consegue chegar ao autor da conduta e não consegue fazer uma vinculação a quem está sendo investigado. E, nesse caso, todo esse ato, essa acusação cai por terra a partir do momento em que não se tem o conhecimento de quem praticou essa disseminação de fake news, dos celulares, porque não dá para se vincular aos meus clientes justamente porque não se sabe quem foi, justamente porque a perícia foi indeferida quando os meus clientes pediram. Isso daí, esse fato, ele atenta de novo à defesa dos meus clientes, ao princípio da ampla defesa, do contraditório. E também a gente vê que todas essas questões processuais, elas também, e de provas, elas trazem a questão da condição, da inexistência de condição de ação. Ela se torna incontestável. A gente tem aí o Ministério Público, sim, o Ministério Público Eleitoral, um órgão que ele serve para fiscalização, para escrutínio das questões eleitorais,
do pleito eleitoral dos partidos, dos próprios partidos e dos candidatos, e que o próprio Ministério Público ele não aceitou entrar com uma ação contra os meus clientes porque ele viu que as provas não se sustentam. Então, aí a gente tem as provas não se sustentando durante tudo isso e que, dentro do processo, contrariando até os ditames do devido processo legal, a juntada extemporânea de documentos, né? São documentos que foram juntados depois de terminada a fase de produção de provas e da própria instrução que o polo ativo juntou no processo, e se trata justamente de inquérito policial e que não deve ser, por não ter sido contestado, não ter sido, os meus clientes não terem sido citados sobre, nem intimados a se defenderem, não devem ser levados em consideração nem para formação de juízo do próprio tribunal, nem para que possa ocorrer a violação da presunção de inocência, a violação do princípio do devido presidente, processo legal. Sim. quando pode me permitir uma indagação, duas indagações bem rápidas, Sem dúvida, doutor Fernandes, a palavra é sua. sem atrapalhar o raciocínio da assistência. Uma se Doutor Celotti, O seu microfone está no mudo, doutor Fernandes, desde o começo da sua pergunta. Pronto, pois não. Uma diz respeito à indagação a respeito da autoria dos disparos de fake news, né? Não há constatação nos autos acerca de qual estaria registrado o aparelho celular da pessoa que utilizou o número, o aparelho, o número que foi utilizado ou via redes sociais ou via WhatsApp. Excelente, não há. E segundo, tá? E segundo, se não há, qual a vinculação que se faz diretamente aos candidatos dessa acusação de aplicação de fake news, se há alguma curtida, alguma compartilhamento de página ou algum compartilhamento dessas fake news por participação dos candidatos. Gostaria de indagar acerca dessa vinculação. Perdão, eu posso fazer uma parte para complementar? Sim, a palavra é sua, doutor Carlos. Depois a gente devolve a palavra a Mira Nildo para a resposta. Fique à vontade. Perfeito. Com relação às provas juntadas alegadamente de maneira extemporânea, essas provas remetem a um fato que aconteceu após a instrução probatória ou foi em um momento anterior à instrução ou durante a instrução probatória? Esses fatos aconteceram depois ou antes da instrução probatória? Somente isso, Excelência. Obrigado, devolvo a palavra. E aproveitando, doutora Daniele, aproveitando exatamente se foi dado e se foi posteriormente, juntado aos autos, se houve abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre essa juntada da documentação. Devolvo a palavra para a resposta das perguntas. Sim. Primeiro, respondendo à pergunta da Excelência Fernandes Neto, não houve nenhuma prova e não é concreto que o disparo das fake news, os celulares, estejam ligados aos meus clientes justamente porque eles sabem, a outra parte alegou que houve a disseminação de fake news, porém eles não sabem de quais celulares partiram, não sabem de quem era o dono desses celulares, quem era o proprietário desses celulares. A perícia, que era para justamente elucidar esses fatos, não foi deferida, então são fatos que permanecem obscuros e que meus clientes, por isso, não puderam se defender corretamente, porque não há uma
prova de fato de que esses celulares partiram de ligação, de pessoas com ligação aos meus clientes. E agora, respondendo à pergunta da excelência Carlos Eduardo, esses documentos juntados extemporaneamente, depois de ter já findado a fase de instrução do processo, eles foram por questões de inquirição policial, que acho que foi uma operação policial que se deflagrou depois de findado o processo, depois de findada a instrução processual. Então, aí é uma operação policial que não tem a ver com o processo e que, por isso, não foi concedido aos meus clientes o direito de contestar essas provas nem dentro do processo. Ele só foi juntado e foi exigido que que os meus clientes fizessem os memoriais finais, porém não tendo a oportunidade de trazer processualmente esses documentos que foram trazidos pela parte contrária. Mais uma pergunta, doutora Daniela, se for possível. A decisão se fundamenta em provas deste inquérito policial relativo aos fatos passados ou ela advém da própria instrução processual realizada nos autos? Então, primeiramente, posso pedir tempo? Com extensão do tempo? Claro. Sim, sem sombra de dúvidas, um acréscimo de 2 minutos. A sentença, ela, como está no caso, ela tratou sobre todos os documentos que vieram ao processo. E, ao meu ver, incluindo esses documentos extemporâneos que seriam somente, se fossem aceitados, seriam somente para a questão de informação processual, não seriam para a questão de a valoração de juízo. Então, por isso que a gente pede que esses documentos eles sejam afastados do processo. Satisfeito, excelência? Sim? Terminando a minha fala, nós estamos aqui diante, excelência, de violação realmente de princípios processuais e princípios constitucionais. Todos os processos devem ser regidos pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, assim como devem ser regidos pela presunção de inocência. Esses princípios foram negados para os meus clientes desde o início do ato processual. Então, vem aí todo o procedimento sendo negado aos meus clientes uma justa resposta. Então, eu peço que o tribunal venha olhar para essas questões processuais, também de questão da defesa dos meus clientes, para que todos os princípios processuais e princípios constitucionais sejam respeitados durante o julgamento desse tribunal. Finalizo minha fala. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Romeiro, para continuidade. Boa tarde, eu sou o Dr. Matheus Romeiro e cumprimento cordialmente cada uma de vossas excelências aqui presentes e também os nobres colegas advogados que participam da sessão. Eu adentro as questões de mérito que permeiam todas as AGEs que estão em discussão conjunta aqui neste momento. São 3 pontos que precisam ser tratados: o abuso de poder político, o abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. Pois bem, partindo do abuso de poder político, a gente tem o primeiro fato que foi narrado pelos autores, que, na verdade, se desenvolve em dois eventos. O primeiro evento é a passeata do desfile das novas viaturas do município de Macondo, no mesmo momento que houve a passeata dos candidatos e, logo em sequência, a festividade após a passeata da prefeitura. Pois bem, partindo do primeiro ponto, a gente precisa dizer que não foi ferida de forma alguma a liberdade de reunião, que é capaz de afastar o nexo causal dessa conduta que seria supostamente ilícita. Pois bem,
De acordo com o artigo 5º, inciso 16 da Constituição, a gente tem que a liberdade de reunião possui como requisitos a não frustração de uma reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar e mesmo horário. Vejamos, se o desfile da prefeitura iniciou-se às 16 horas e a passeata dos nossos clientes iniciou-se 1 hora depois, às 17 horas, temos um lapso aqui que impede a total questão de comunicação entre esses dois eventos, afastando, sem dúvida, o nexo causal, já que não houve atentado contra uma outra reunião. A festividade que aconteceu logo em seguida, cumpre dizer que também não possui nexo causal, porque não havia nenhum tipo de ligação comprovada entre os candidatos e aquela festividade. Eles não discursaram, o partido ou eles não organizaram aquele evento, não havia nome, não havia número impresso dos candidatos em lugar nenhum, portanto, não há que se falar em algum tipo de condenação embasada nisto. Mais à frente, também foi alegado pelo polo ativo a existência de uso eleitoreiro da festa pública do município de Jurema, que aconteceu em 3 de setembro de 2019. E, no dia imediatamente seguinte, em 4 de setembro de 2019, foi liberada uma pesquisa de intenção de votos populares em que Fernando Cabral se sustentava com 55% dos votos, portanto, à frente da campanha. Assim, de acordo com a jurisprudência já consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, notadamente quanto ao agravo e recurso especial eleitoral de número 970-372, alguma conduta que seja feita do microfonia. Nós estamos tendo alguma interferência, doutor Matheus. Não sei se são dois dispositivos ligados na mesma sala ou se é algum. Obrigada. A secretária teve que intervir para o operacional ajudar. O microfone já foi silenciado e eu lembro a quem estiver assistindo e aos demais competidores que a intervenção fonética e o ruído na apresentação e exposição oral dos outros competidores pode contabilizar perda de pontos, tá bem? Obrigada. Ele devolve a palavra, doutor Matheus. Ato contínuo, excelências. Na decisão do agravo em recurso especial eleitoral de número 970-372, o TSE já definiu que alguma conduta que não tenha potencialidade lesiva de afetar a corrida eleitoral não pode ser vista como abuso de poder político. Portanto, como Fernando Cabral permaneceu à frente, não há que se falar em abuso de poder político. Ainda no abuso de poder político foi narrado a existência de os prefeitos municipais de Jurema e de Lages que coagiram seus servidores para divulgação de fake news, em contrariedade de Fernando Cabral. Pois bem, o polo passivo aqui dessa ação é Marlúcia da Silva e Cícero José, enquanto são citados nesses fatos os prefeitos de Lages e Jurema, que são pessoas completamente alheias a estes autos. Não há que se falar, portanto, no julgamento desse ponto, até porque a gente precisa atrair o artigo 24 do Código Eleitoral, que carrega a responsabilidade passiva, cumulado com o artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, que coloca a necessidade de pessoas que tenham agido para a conduta ou se beneficiado dela como litisconsórcio passivos necessários. Então, como eles não estão presentes nestas AGEs em julgamento, sequer a gente pode tratar desse assunto. Mais à frente, a gente tem também o uso indevido dos meios de comunicação, em que foi alegado que havia uma suposta compra de pacotes de disparo em massa contra Fernando Cabral e divulgação de fake news em relação a ele. Pois bem, tudo isso é baseado em mera notícia de jornal. E notícia de jornal, como se sabe, é elemento informativo. A gente não pode admitir no processo penal eleitoral sancionatório que um elemento informativo sem tamanha robustez, sem importância, enseja uma condenação que vá tirar uma chapa já democraticamente eleita. Ainda a gente carece de uma perícia digital para isso, que já nos foi indeferida e estamos em prejuízo. Carecemos também de provas testemunhais, de provas documentais, portanto não há que se falar nisso, porque é muito rasa essa alegação que não pode ser provada. Caminhando no abuso de poder econômico, a gente tem a alegação de compra de pacotes de disparo em massa por empresa gerida pelo sobrinho de Marluce, e essa compra foi, em tese, atribuída a Marluce. A gente não pode conectar essas duas pessoas tão somente pela existência do vínculo familiar.
a gente precisa de uma relação jurídica comprovada entre elas. E isso eu digo com base na emblemática AIGE do ex-presidente Jair Bolsonaro, de número 060-177-905, no qual o Tribunal Superior Eleitoral acertadamente decidiu que há necessidade da existência de um contrato entre essas partes. Como não há nos autos carreados nenhum contrato, nenhum pacto, nenhum negócio jurídico celebrado, excelências, é absurda a alegação de compra de pacotes de disparo em massa, não somente porque a empresa pertence ao sobrinho da candidata, que venceu a eleição. Algumas Também, indagações, doutora Daniela. A palavra é sua, doutor Fernandes. Vamos, doutor Matheus Romero, primeiro a respeito da participação do sobrinho da candidata dessa empresa. Não há dúvida de que não há dúvida de que os disparos em massa foram efetuados por ele, pela empresa dele. Devolvo a Primeira palavra, pergunta, doutor Matheus. é fato Excelência. reconhecido que é de empresa dele, que é realmente Excelência, nós temos apenas notícias de jornal. É aquele famoso ouvir dizer. Até porque notícia de jornal pode ser escrita por pessoa que, conforme decisão do STF, não tenha diploma de bacharelado em jornalismo. Nesse sentido, como é apenas uma notícia jornalística, qualquer pessoa que se intitule jornalista bem poderia escrever uma matéria de um veículo para sua publicação e serão atribuídas às condutas da nossa cliente, a doutora Marluce. Na coincidência das reuniões, do momento institucional da apresentação dos carros públicos e do evento político logo em seguida, há uma coincidência de locais e a participação dos candidatos, mesmo presencialmente, mesmo que não se manifestem, que não discursem, a presença física dos candidatos supostamente beneficiados no ato. Excelência, não há nos atos quaisquer comprovações de que os candidatos participaram ativamente do evento gerido pela prefeitura do município, portanto, eles estavam em seu evento separado, que é legalmente permitido, no caso, a sua passeata com os seus eleitores, e não houve qualquer conexão entre os eventos institucionais do município e também aqueles eventos que foram gerenciados pelo partido e pelos competidores em questão. Também não havia conexão do mesmo lugar entre eles. Eu passo a palavra ao doutor Carlos Eduardo Perla Corrêa, que está com a mão levantada, imagino que para algum questionamento. Exato. O questionamento é com relação aos fatos anteriores. Eu gostaria de questionar se a passeata, a carreata e, inclusive, a subida ao palco, que, teoricamente, na concepção até mesmo da defesa, seria um local comum, um local público, houve algum tipo de comunicação de todo o itinerário a algum órgão policial? Excelência, não é necessário que seja solicitada autorização por parte de órgãos públicos para liberdade de reunião, do ponto de vista constitucional e também conforme decisões acertadas do Supremo Tribunal Federal, já bastando, inclusive, de acordo com decisões mais recentes, que seja uma mera convocação via rede social. Nesse sentido, como houve essa convocação, a gente não pode dizer que foi ferida a liberdade de reunião dos nossos clientes. Satisfeito, Excelência? Só, novamente, o ponto em especial, liberdade de reunião, eu não entro em discussão nesse caso, mas é somente se houve comunicação ao órgão policial, justamente para que não causasse tumulto no trânsito da cidade e outros fatos paralelos a esse, né? Ou que não coincidissem os locais dos eventos, já que a alegação da defesa é que os eventos eram em locais separados. Não consta nos autos informação relacionada a esse questionamento sobre possível alerta aos órgãos policiais. O que a gente tem, então, somente são os horários distintos entre a reunião municipal às 16 e uma hora depois a reunião dos candidatos a governador. Satisfeito, Excelência? Satisfeito.
Gostaria de pedir mais um minuto em relação às perguntas Está que foram deferido, dadas. doutor Matheus. Obrigado, Excelência. Continuando ainda no abuso de poder econômico, a gente tem a alegação de showmício no clube do município de Lages. E aqui a gente não consegue caracterizar um showmício de forma alguma por diversos motivos. Esse evento foi custeado e organizado pela prefeitura do município de Lages a ser realizado num clube de Lages, não foi organizado tão somente pelos candidatos, não foi organizado pelo partido, não havia número, nem cores, nem nomes impressos dos candidatos, não havia show que pedisse votos explícitos aos candidatos. Os candidatos em questão tão somente fizeram um breve discurso dentro dos limites legais durante o período de campanha e não há nada que a gente consiga inferir da possibilidade de showmício. E finalizo aqui reiterando os nossos pedidos, quais sejam a nulidade das AIGs diante de tamanhas irregularidades processuais ou, caso vossas excelências não entendam assim, que decidam, portanto, pela improcedência das ações aqui discutidas, diante da ausência de provas, da ausência de nexo causal, para que dessa forma se digne justiça e a soberania popular seja respeitada. Muito obrigada, doutor Matheus Romero, pela fala. Eu devolvo a palavra à parte investigante para a réplica. Obrigado, Excelência. A princípio, eu gostaria de suscitar aqui que há, sim, os registros das fake news. Eles estão constantes na Operação Loki, nos resultados da Operação Loki, que atestaram que os servidores públicos das prefeituras de Lages e de Macondo, que os funcionários públicos foram coagidos para disseminar essas notícias falsas. E essas provas devem ser aceitas, devem ser deferidas, tendo em vista o artigo 435 do Código de Processo Civil, que expressamente diz que é lícita às partes, em qualquer tempo, acrescentar esses fatos. Eu reitero, novamente, os nossos pedidos. Pedimos a integralidade da procedência de todos os fatos citados, quanto ao mérito, e o não acolhimento das preliminares. Gostaria também de fazer só mais um apontamento, já que eu tenho tempo. Eu queria citar o caso Bolsonaro, em 7 de setembro, quanto à passeata, que foi igualmente muito semelhante ao caso em voga que nós estamos discutindo no nosso prédio, porque, ferindo a impessoalidade, o ex-presidente utilizou-se de um ato de campanha público, de um ato institucional, e promoveu a sua imagem, com todas aquelas pessoas que estavam reunidas para o bicentenário da independência. E há uma semelhança clara entre esse ato, essa jurisprudência, que inclusive culminou em procedência do pedido da parte que o investigou, que o acusou, com o nosso caso. Essas são as minhas palavras. Agradeço muito a Vossa Excelência, a todos que nos ouviram. Muito obrigado. Agradeço a réplica do doutor Sérgio Gabriel e devolvo a palavra aos investigados para a sua tréplica, pelo tempo regimental. O seu microfone está mutado, doutor Matheus. Boa tarde, excelências. Aqui cumpre dizer que a resolução número 26.610 do ano de 2019 do TSE veda algumas condutas públicas aos agentes. Portanto, quando a gente passa por uma situação de viaturas sendo desfiladas durante o período de campanha, isso não é permitido. Sendo assim, o que há que se atacar é justamente a existência daqueles eventos, e não do evento que foi administrado de campanha, que é permitido, no caso, a passeata com os eleitores, e em outro momento também, porque o primeiro evento é que estava juridicamente errado. Então, a gente precisa considerar que o segundo evento não apresenta nenhum problema.
Também precisamos falar que a juntada desses documentos que foram apontados pelo Dr. Sérgio Gabriel se trata não de fatos novos, que é o permitido pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, mas sim de documentos que foram obtidos antes do período de instrução processual. Nesse sentido, a gente não vai poder aceitar que essa juntada extemporânea aconteça, porque já havia finalizado a fase de instrução processual. Também, no mesmo assunto, a gente precisa dizer que essa operação Locke se constitui de inquérito policial, e quando a gente trata de inquérito policial, a gente precisa lembrar que ele é inquisitorial, ele não demanda a presença de advogado ou de contraditório na delegacia. Portanto, como não foram confirmados até este momento, não há sentença transitada em julgado, e nem essas provas foram revistas em judiciário ainda, a gente não pode utilizá-las como base para condenação. Ela é apenas um elemento informativo que precisa ser rechaçada, precisa ser afastada. Dito isso, nós reiteramos os nossos pedidos de nulidade das AIGES diante de tamanhas irregularidades que não podem ser jamais aceitas pelo direito processual, ou, então, o caso de improcedência das AIGES, já que foram constatadas a ausência de nexo causal e de provas suficientes para os autos. Até este momento, a gente tem apenas alegações rasas e infundadas. Obrigado. Agradeço também a réplica do Dr. Matheus e declaro, portanto, encerrada a sessão na data de hoje. Devolvo a palavra, então, à nossa secretária de sessão, a doutora Laila Mello. Muito obrigada, presidente. Meus parabéns aos oradores. É sempre um orgulho e um prazer vê-los performando. Vamos julgar não, então? Tô brincando. Ainda vão sim, mas em sigilo, já. É esse o lembrete que eu venho dar. Conclamo, por favor, aos nossos excelentíssimos avaliadores que, por favor, acessem a plataforma de inserção de notas agora, quando a memória ainda está fresquinha em relação à performance dos nossos oradores, e vos lembro que serão 4 processos de inserção, ok? Votar equipe 1 e seus 2 oradores, votar equipe 2 e seus 2 oradores, com os mesmos critérios de avaliação para cada um deles. Mais uma vez, muito obrigada e até daqui a pouco, pessoal, que às 17 temos outra sessão. Só um minutinho, lá. A plataforma foi enviada pelo Guilherme? Exatamente, por WhatsApp. Pela Guilherme. Monique, perdão, Laila, Monique, hoje de manhã. Tá bom. Eu Obrigado. recebi. Muito obrigada pela oportunidade e desculpa novamente que a gente teve que mudar o horário, eu vou entrar numa audiência muito rápida, então logo acabe eu vou fazer as anotações das notas. Obrigada a todos. Desejo uma boa tarde. Obrigado a todos. Parabéns. Tchau, pessoal. Parabéns para todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos. Tchau. Gostaria de fazer uma solicitação? Tchau. Pois não, doutor Carlos. Aquele código referente à definição, a equipe 1, a equipe 2, eu acho que é 02 MT 319, CTR 02 319. Parece que na avaliação tem que colocar lá, né? Eu acho que o Isfer pode encaminhar isso para você, Carlos. Sim. Vai pedir o número das equipes, mas caso tenha alguma dificuldade de inserção de número, me parece que o campo aceita a definição da universidade também. Que a gente pode reforçar essas informações para os senhores por WhatsApp, tá? Tá bom, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, desejo uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau, até. Boa tarde, tchau. Tchau.